essas algemas espirituais dadas ao servo em questão ao Senhor Cristo, destaca-se como Paulo escrevia: somos escravos de Cristo. Podemos estar mal, mas somos servos. Podemos estar bem, mas somos dele. Então, todo momento, a todo instante, quando é propriedade de Deus, ele usa a hora que ele quiser e quando ele quiser. Muitas vezes vemos pessoas que não têm nenhum contato com Deus, mas sendo usado pelo Espírito para alertar, profetizar e até mesmo expulsar o mal. Porém, meus irmãos, essa transformação categórica de aproximação de Deus é efeito espiritual e não podemos entender. Posso eu estar do jeito que eu estou, abalado, triste, desamparado, o que seja, mas dentro de mim não funciona da forma do excêntrico emocionalismo. Ele funciona da forma espiritual, porque as coisas do espírito não se vê, mas se discerne espiritualmente. Bom, como o título do vídeo, a ressurreição da morte. O que eu quero alertar vocês, eu estava no banheiro, tomando banho, eu vim correndo, peguei a toalha e vim correndo para fazer esse vídeo. Irmãos, existe uma coisa muito séria que vocês não conseguem entender e eu quero que vocês entendam no profundo. Jesus Cristo, ele morreu, como um sacrifício vivo, uma expiação, que o seu sangue foi derramado, e pela cruz, como se nós destacamos, Jesus com as mãos abertas, colocando a cabeça acima e os pés para baixo. O que significa a crucificação? A crucificação significa que os seus braços estão no leste-oeste, norte e sul. Ou seja, Jesus abrange todo o hemisfério da terra. Ou seja, a cabeça está no céu, o pé está na terra e as suas mãos da direita e da esquerda. O que significa isso? Quando Jesus ele vai crucificado, a sua cabeça está no céu, significa que Cristo é a cabeça da igreja. Do céu seria todos os pensamentos, do céu todas as articulações e todas proporções de salvação vindo pelo mentalmente de Cristo. Ou seja, a mente de Deus, ou seja, a cabeça, que faz com que todo o corpo se funcione. Tanto abraça, tanto fecha, tanto aponta, tanto recolhe. Então, a cabeça, ela se destaca no céu. Quando as mãos de Cristo é estendida, ele está dizendo que tanto da direita e tanto da esquerda tem ainda a oportunidade de chegar até ele. Ele está de braços abertos tanto para a esquerda e tanto para a direita. Embora seja que ele não quer que ninguém fique à esquerda, porque na esquerda será o resultado daqueles abomináveis. Que ele não queria contrair dentro dele mesmo a separação no seu grande dia de advertência. Tá. Quando chega aos pés, você consegue entender uma coisa. Jesus, aos pés na terra, andou como um verbo vivo. João disse, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, habitou entre os homens e se fez carne. E vimos a sua glória em poder e verdade. Então Jesus começa com os pés que estão olhando para baixo, uma crucificação, cabeça para cima, direita e esquerda, abraçando toda a terra, leste, oeste, norte e sul, mas dando a menção da terra. O que é a terra? Porque os pés estão na terra. Quando Jesus ele entrega o teu espírito, que ele significa Deus, meu Deus, porque me desaparagem, o céu em silêncio, que ficou em silêncio por meia hora, como diz João, a Bíblia diz que realmente ali o sacrifício gerado é Deus, recebido com um cheiro suave por um cordeiro que não tem pecado, tampouco mancha, e aí, nesse instante, acontece algo muito espiritual. Os pés que é mandado para baixo, volta-se para baixo com o seu espírito que não sobe, ele desce. Deus recebe o espírito, mas não o céu. Jesus tem 3 dias para lutar e vencer alguém muito perigoso. A morte. A morte é o pastor Miguel que ficou contigo na cadeira e pensou, ô Miguel, Deus abençoe pastor Miguel. Poxa, satisfação pastor Miguel, ficou preso comigo, o pastor está aí, Deus abençoe sua vida. Olha como que Deus usou nós na cadeia, graças a Deus. Então esses pés agora começam agora a entender que ele tem que andar em outro lugar. Jesus se apresenta como cordeiro. Nesses 3 dias há um problema no mundo espiritual porque a morte ainda não foi vencida. Jesus não poderia morrer, ele entregou-se o seu espírito. E por quê? Porque Jesus tinha que se entregar antes. Tinha um ladrão do lado dele, o lado esquerdo e o lado direito. Se ele morresse, se os ladrões morressem antes dele, com certeza ia ressuscitar porque ele é a vida. Então Jesus precisa entregar antes dos bandidos morrerem. Assim a sua vida ele entregou, mas teve um detalhe. Houve-se uma operação muito forte no mundo espiritual lá no inferno. O inferno trouxe, sim, realmente, os ataques
num mundo onde tinha que defender alguém que estava sendo atacado, a morte. Jesus então entregou o Espírito para vencer a morte. Quando chega o destaque do grande atributo, da grande oração e do grande poder do louvor, que está em Apocalipse dizendo: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu agrilhão? Se destaca que Jesus, esses pés agora vão descer a um lugar, ao lugar onde espíritos estão aprisionados, onde há almas que fizeram juízo e justiça, mas não conseguiram entrar no céu. Porém, você poderia perguntar: Daniel estava na onde? Lá no abismo. Onde estavam os profetas? No abismo. Eles não foram para o céu. Poucos teve ascender do céu depois que Moisés e Elias desceram no monte da transfiguração. Então a Bíblia diz que ele foi soltar os espíritos em prisão. Quem sabe Daniel estava lá, amarrado, porque não tinha ainda a inauguração do paraíso. Assim, Jesus desce para enfrentar algo muito tenebroso. O título desse vídeo significa a ressurreição da morte. Irmãos, quando Jesus ele vence a morte, o inferno treme. Por quê? Porque o inferno tem o poder da morte. A Bíblia diz que o inferno lançava sobre a iniquidade dos homens o apuro da sua condenação, das suas escolhas e pensamentos cíveis na sua reação de ataque, reação corporal intermédio de uma mente insana, fracassada diante do Espírito, levantando sobre ele a carga da iniquidade. Então ele levou sobre si nossos pecados e nossas iniquidades, tentando tirar o homem a sua eficiência de pecar, errar e separar de Deus para ser atacado pela morte. Pois a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, permanecendo em Cristo Jesus. Aí desce Jesus. Jesus descendo, libertando os espíritos em prisões. Acreditamos muito essa parte, porque Deus agora está olhando o maior ringue da história. O maior... Só um minutinho, mesmo. Tá, muda. Então, só um minutinho. Então acontece um exercício de poder. A glória de Deus unificada dentro de um sistema tão podre e tão fraudulento. Peraí que tem um... Peraí, só um minutinho. Ai, meu Deus do céu, é hoje? Então acontece algo muito sério. A morte interlaçada num sistema aonde deveria ser vencido através de um poder incalculável chamado Cristo Senhor, e descendo sobre ele uma chama de esperança a todos os homens. A terra simplesmente não entendeu a eficiência do calor que existia nessa grande guerra. Irmãos, eu digo uma coisa a vocês: ainda essa morte é ressuscitada dentro dos corações dos homens, através dos pecados e através, muitas vezes, da sua liturgia de pensamento nocivo. Assim, meus irmãos, começamos as aflições. Esse ano de 2026 teremos que vencer mais uma vez a morte, porque ela ressuscita a todo momento. Teremos agora, no primeiro dia do ano, guerras e rumores de guerras, dureza, corações insanos, pessoas, mas com as mentes insanas e com más intenções dos seus corações. É necessário vencer essa morte. Jesus venceu a morte, mas todos os dias ela ressuscita em nossos corações. Todos os dias ela ressuscita na nossa mente racional. Todos os dias ela ressuscita na nossa bravura, ignorância e a falta do perdão. A morte, ainda depois da sua morte, ela ainda carrega a vida e a existência. Então, por isso mesmo, que quando Jesus vence a morte, você precisa acautelar o seu coração e seguir totalmente o seu conselho e caminho. Pois seguindo o caminho de Cristo, você não deixa mais ressuscitar, porque quem em Cristo tem amor, perdoa, não fala mal de ninguém, tem gozo, tem paz, esperança, mansidão, longanimidade e o poder de entender que dentro do seu coração existe o maior vínculo da perfeição, que os 3 sentidos que Paulo disse. Assim ficará os 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E se você não tem amor, é quando você fala mal do seu irmão. Quando você não tem amor, quando você quer que ele se lasque. Você não tem amor quando você entende que a aflição do próximo poderia ser a sua aflição.
E você, quando você se coloca no lugar do teu próximo e vê o que ele podia ter passando se fosse para esse lugar, isso chama-se aquilo que Jesus dizia: não há amor maior do que aquele que dá vida pelo seu irmão. Então não deixa de forma alguma a morte ressuscitar nos vossos corações. Não interessa o que falo, é claro que todos aqueles que têm a vida e o chamado como eu tenho, será aprisionado, será como se fosse o alvo da morte para a interação do seu próprio regozijo e do seu comício lústico, de uma grande propaganda, de uma grande forma de narrativa, onde ele poderia pensar e dizer: vencemos aquele que tinha vida. Mas nós que temos Cristo, somos acautelados todos os dias com esse alvo. Não deixamos esse comício prevalecer, e tampouco a sua narrativa em cima desse palco podre e sujo que a morte todos os dias quer nos colocar. Não deixa, de forma alguma, vocês esperar que os vossos corações se endureçam até o ponto de chegar ao túmulo. Se convertam, se perdoem e façam de vocês com que a morte não ganhe o império e o domínio da sua alma. Então sejam amorosos, compassivos, alegres, amem, perdoam-se uns aos outros, amais uns aos outros, assim como vos amei. As pessoas que não amam, elas não podem entrar no céu e tampouco conhecer a Cristo, porque Deus é amor. E se tem um fato que você não vai conseguir entrar no céu, e outro fato que você não consegue chegar ao ponto de ter Cristo, é quando você odeia, sente mágoa. Quando você olha aquela pessoa e fala: quero que ela se lasque. Isso é o sistema que a morte traz dentro do seu corpo. E é claramente que quando esse corpo cair, o que está dentro de você é o que vai te levar. Então toma muito cuidado quem você tem atribuído dentro do seu coração: a ressurreição da morte ou a atavio da vida. Segundo a Bíblia Sagrada diz que essa morte foi vencida pela vitória na cruz. Mas todos os dias ela tenta ressuscitar dentro do homem, dentro dos seus corações perversos, dentro dos seus dias do diabo, quando muitos aqueles gostam de canais de fofoca. Olha lá o pastor Júlio, o sem vergonha, falso profeta. Isso se acarretam essas massas que Jesus disse, uns para a honra e outros para a desonra. Esses tais, como diz a Bíblia, se endureceram os nossos corações como diabos e gêmeos, e assim terão a sua punição eterna, pois não conseguirão jamais conhecer o caminho. Muitas pessoas nascem para morrer sem salvação. Às vezes você fala: se quer que salva. Não, nasceram para ser pedra de tropeço. E não vão se converter nunca. Vão morrer com mágoa, vão morrer com ataque, com guerra, e não vão mudar o seu coração e tampouco o seu serviço. E também tem aqueles que se enchem com complexidade de querer estar perto de nós ou junto de nós. Aí Pedro está aqui dizendo: ei, não sabeis que eles saíram de nós porque não era nosso? Assim também muitos se infiltraram, como Judas disse, na grande seara de Deus, entraram sem ser chamado e estão iludibriando através de um sensacionalismo curto, dizendo: eu creio em Deus, Deus te abençoe, eu sou santo, mas esquece os seus pecados. Então, sejam fortes, ficam firmes, não olhem para a direita e esquerda, e tampouco vão atrás de comentários ou vídeos na internet que ficam falando mal do outro, porque se você compartilha e ainda assiste, você contamina a sua própria alma e vai perecer com eles. Amém? Então, pega vídeo que edifica, que traz amor, que traz paz. Porque uma pessoa que perde o seu tempo para fazer vídeo na internet mal do outro, ela não ama ela mesma e nem o seu próprio tempo. Então ame o seu tempo. Use o seu tempo para benefício não somente seu, mas para com o próximo. Porque logo logo a sepultura vai chegar. E quem sabe esse ano chegará o ano da sua morte. Quem sabe esse ano no céu está escrito que esse ano você não vai passar. Quem sabe esse ano seja a surpresa da sua morte. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E que vocês possam ser confortados com essa palavra e não deixem a morte assustar. A paz, igreja. Deus abençoe a todos. E comenta aqui o que vocês acharam. Até mais e até a próxima.